Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos então finalizar aqui a nossa matéria de bens, aqui dentro da nossa disciplina de Direito Civil 2, e hoje falando sobre as duas últimas classificações: a distinção entre bens públicos e privados, e também um pouco, ainda que de certa maneira superficial, nós veremos também a ideia dos bens de família. Vamos então começar nessa distinção entre bens públicos e privados, que nós encontramos uma definição legal a partir do artigo 98 do Código Civil. Olha aí a sua tela. Veja só, são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencer. Veja que, embora estejamos tratando aqui de uma definição legal do que seriam os bens públicos, e veja que é até uma definição por exclusão. Afinal, tudo que não for aí pertencente à pessoa jurídica de direito público interno será bem particular. Mas essa definição legal é bastante criticada pela doutrina, principalmente por aqueles que lidam com o direito administrativo. E por quê? Porque quando falamos aqui de bens públicos, não há como levar em consideração somente o critério da pessoa, no caso a pessoa jurídica, que está lidando com este bem. Afinal, isso criaria muitas dificuldades para lidar com problemas atinentes à atividade dessas pessoas jurídicas em relação a outros particulares e a outras pessoas jurídicas de direito público. E daí então, nós temos que refletir em cima dessa definição legal e entender o seguinte, que não podemos levar em consideração então tão somente a pessoa, mas também a afetação que é realizada desse bem. Como assim afetação? Nós temos que pensar se esses bens aí dessas pessoas jurídicas, eles estão afetados, têm a finalidade de prestação de serviços públicos. Veja, quando falamos de pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estado, município, fundações públicas, associações públicas, ou seja, todas aquelas pessoas lá do artigo 41 do Código Civil, sem sombra de dúvidas, estamos falando de prestação de serviço público. Não há como negar que estamos diante de bens públicos. Por outro lado, quando estamos falando aqui de uma pessoa jurídica de direito privado que está prestando um serviço público, aí é interessante que se pense que esses bens ganham a natureza de bem público, ou até mesmo, para alguns autores, ganham a proteção própria de bens públicos, ainda que seriam, conforme aí a dicção legal, bens privados. Então veja, se pensarmos numa sociedade de economia mista ou numa empresa pública, que são pessoas jurídicas de direito privado, nós temos que pensar qual atividade que essa pessoa jurídica realiza. Porque, conforme a Constituição Federal, elas podem exercer uma prestação de serviço público ou explorar atividade econômica. Se estiver prestando um serviço público, os bens que forem utilizados, ou seja, afetados a essa prestação de serviço público, então terão aí todo o regime jurídico de bens públicos. Por outro lado, se essa pessoa jurídica de direito privado explorar uma atividade econômica, ou seja, ela enfrenta concorrência, inclusive, com particulares, aí então esses bens não têm um regime jurídico de bem público, mas segue o regime de bem privado. Bom, não se preocupem com todo esse detalhamento que eu estou passando aqui para vocês, tá? Só entendam aí a ideia principal, o cerne disso, porque isso é muito matéria de direito administrativo.
Só estou adiantando aqui algumas ideias para que vocês compreendam aí como que está a discussão da matéria acerca de bens públicos e bens privados, essa distinção que tem nesse dispositivo legal, ok? Muito bem. Aí então, a lei já nos traz quais seriam esses bens públicos, tendo aí uma classificação tripla, digamos assim. Vamos dar uma olhada no artigo 99 do Código Civil. Olha só, são bens públicos. 1. Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. 2. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. E 3. Os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Qual que é a distinção aqui que devemos levar em consideração? Veja só, quando falamos de bens de uso comum do povo, nós estamos falando aqui normalmente daqueles que podem ser utilizados de maneira gratuita, sem necessidade de autorização especial, mas que podem, se assim quiser a administração pública, ter aí um uso com retribuição, ou seja, com um pagamento. Então a gente pode pensar aqui os parques, por exemplo, públicos, as ruas, né, as avenidas, enfim, são aí bens comuns do povo, que normalmente então você pode transitar livremente, mas se o poder público quiser, pode cobrar algum valor aí de retribuição por esse uso, tá? Já falaremos de algumas características importantes de cada um deles. Vamos entender então os bens de uso especial, que foi dado aí vários exemplos também pela própria legislação. Veja, são aqueles que também podem ser utilizados de maneira gratuita, mas aí também podem ter essa retribuição. E a diferença é que são bens aqui que têm uma afetação para um determinado fim público e veja que tem uma atividade em especial para eles. Pense, os edifícios públicos, né, os estabelecimentos próprios da administração federal, estadual ou municipal, têm uma finalidade um tanto quanto específica, por vezes de administração, de gestão, para a realização de um serviço público. Então, esses bens são chamados de bens de uso especial. E, finalmente, os bens dominicais. E o que são, então, esses bens dominicais, também chamados de bens dominiais? Eles estão no patrimônio da pessoa jurídica, mas estão desafetados. Ou seja, são bens aqui que não têm uma finalidade, um fim público próprio e que podem, inclusive, ser objeto aí de uma relação jurídica que leve à sua alienação. Então vamos entender isso com calma. Veja só, eu usei a palavra aqui afetação, desafetação, que você talvez lembre lá do início da nossa aula, quando eu falei de teoria de afetação, lá na parte 1. Veja que aqui é um conceito diferente, embora estejamos utilizando a mesma expressão, porque aqui estamos falando de afetação dentro do conceito de direito administrativo. Afetação, que significa que um determinado bem público está destinado à realização de uma atividade pública, a uma finalidade pública. E os bens de uso comum do povo, assim como os bens de uso especial, eles são afetados a esse determinado fim público, enquanto que os bens dominicais não são. Veja que então nós temos aqui a diferença essencial entre esses três, essa classificação. Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial estão afetados a uma determinada finalidade pública, enquanto que o bem dominical não está. Então, o bem dominical ele é desafetado, tá?
Qual que é a consequência disso? Vamos olhar aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá? A consequência a partir das características desses bens. Veja só, o bem de uso comum do povo, então, ele é inalienável, porque afetado a uma determinada finalidade pública. Por consequência, se ele não pode ser aí transferido, não pode ser transmitido, ele é também impenhorável. Ou seja, não pode alguém tendo aí a administração pública, a fazenda pública, dívida com alguém, essa pessoa não pode pegar para si esse bem como pagamento da dívida. Então, por exemplo, eu não posso penhorar uma praça pública para satisfazer um crédito que eu tenho com a fazenda pública. Assim como não posso onerar esse bem público. E o que significa onerar o bem público? Colocar aqui um direito real de garantia. Então, hipotecar, empenhar, ou seja, colocar um penhor nesse bem para aí ter a garantia de pagamento de uma dívida. Então, não posso penhorar, não posso empenhar, não posso hipotecar e não posso também estabelecer uma anticrese. E, finalmente, não posso também usucapir esse bem. Ou seja, não pode, pela posse, em um determinado período de tempo, contar aí o suficiente para que eu adquira a propriedade desse bem público. Não posso. Então, é impossível realizar a usucapião de bem público. E veja, essas mesmas características se repetem para os bens de uso especial: inalienável, impenhorável, impossível a sua oneração, assim como é impossível a usucapião. Então veja, bens aí que seriam próprios da natureza, ou então aí públicos por excelência, eles não podem. Assim como aqueles bens que a gente tem aí, que são utilizados efetivamente para uma finalidade pública específica, que são os casos dos bens de uso especial. Os bens dominicais, por sua vez, veja, eles são alienáveis. Ou seja, eu posso aí realizar a transferência desse bem público. E por que eu posso fazer isso? Justamente por eles estarem desafetados. Então, a desafetação permite a alienação do bem dominical. Mas veja que, agora, para a doutrina dominante dentro do direito administrativo, a alienabilidade não se transforma também numa possibilidade de penhora. Vamos voltar lá para a tabelinha. Olha só, ainda é impenhorável o bem dominical. Mas veja, se pode alienar, por que não pode penhorar? A ideia aqui é justamente a seguinte, que a forma de cobrança de dívidas da fazenda pública não é a partir da apreensão dos bens, mas você tem um regime próprio de pagamento, que é o regime de precatórios. Então, se a fazenda pública está devendo para alguém, esse crédito vai para o regime de precatórios, entra na fila e que daí, conforme o artigo 100 da Constituição, seguirá todo o seu trâmite administrativo para a realização desse pagamento. Então você não pode aí penhorar um bem dominical para realizar o pagamento, mas você deve aí aguardar então o momento de receber por meio do precatório, tá? E as outras regras, vejam que continuam iguais. É impossível onerar, não pode colocar uma hipoteca, um penhor sobre esse bem dominical, tampouco também ele está suscetível de uso capião, tá? E essas ideias, portanto, que eu trouxe aqui para vocês já nessa tabela, veja que é a continuidade dos artigos que a gente tem sobre os bens públicos. Vamos olhar aí na sua. Olha só. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, sem
os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem sua qualificação na forma que a lei determinar. Afinal, tirando a afetação deles, ou de uso comum do povo e o de uso especial, se tornam dominicais. E daí, artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Ou seja, tem que ter aí, no caso, só para adiantar para vocês, autorização legislativa, licitação, seguir os procedimentos próprios de licitação e assim vai. E, finalmente, artigo 102, que remete à própria dicção da Constituição sobre a matéria, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Bom? E, finalmente, olha aqui, artigo 103, que fala da questão da retribuição que eu trouxe para vocês. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencer. Entendido isso, portanto, nós podemos agora partir para a próxima classificação que nós temos aqui, que são os bens de família. E para falar de bens de família, nós precisamos entender primeiro o que é isso. O bem de família tem inspiração, tá, no direito anglo-saxão, no conceito do homestead, que era a ideia que aqui se repete, se formos pensar no conceito, na sua definição, que é um meio para assegurar uma moradia e abrigo para a entidade familiar, protegendo-a de restrições e alienações de seus credores. Então a ideia aqui é o seguinte, que aquele que é devedor, ele tenha assegurado para si pelo menos um patrimônio mínimo. Lembra lá da ideia que a gente trabalhou na parte 1? Um patrimônio mínimo que sirva para ele ter uma residência, um local para ele morar, para que ele tenha, no mínimo, uma dignidade. Então, veja, embora o patrimônio inteiro desse devedor responda pela dívida, a lei ou a própria vontade das partes pode instituir um bem imóvel, inclusive meios, e aí então outros bens que guarnecem esse imóvel, guarnecidos por esse imóvel, melhor dizendo, que respeitem essa dignidade do devedor, para que ele pelo menos tenha um local para morar, ainda que a dívida poderia aí atingir esse bem. Então nós temos duas espécies de bens de família. Olha aí na sua tela. Nós temos o bem de família voluntário, que é aquele que está previsto nos artigos 1711 a 1722 do Código Civil, assim como nós temos também o bem de família legal, previsto na Lei 8.009 de 90. Tá? O bem de família voluntário, previsto no Código Civil e talvez o menos conhecido aqui das espécies que nós temos, ele aqui é instituído pelas próprias pessoas. Por isso, voluntário. Ou seja, eu instituo um determinado bem, um determinado patrimônio meu, para que ele sirva de bem de família. Ou seja, não respondendo pelas futuras dívidas que porventura eu tenho. Mas veja, isso daqui, essa blindagem que pode ser dada por vontade das partes, tem alguns limites e algumas formalidades que devem ser aqui respeitadas. Não vou aqui nesse momento passar por todo o regramento do bem de família voluntário, assim como do bem de família legal. Até porque isso é matéria lá de direito de família, tá? Mas eu vou passar as ideias principais, essenciais, só para que vocês entendam essas espécies. E pelo menos aqui então a gente tenha completa, ao menos a classificação dos bens nesse primeiro momento de Direito Civil 2. Bom, então vamos lá. Bem de família voluntário. Olha a sua tela. Como que eu instituo esse bem de família voluntário? Por meio de uma escritura pública ou testamento,
que deve ser aí registrado no cartório de registro de imóveis. E adiciono aqui a essa regrinha, né, que pode também um terceiro estabelecer um bem de família em favor dessa entidade familiar. Ou seja, pode esse terceiro, se ele quiser, aí transferir um bem para essa entidade familiar, servindo de bem de família. E quando que isso acontece? Por meio de testamento ou por meio de uma doação. Tá bom? Mas a regra é que a própria entidade cria esse bem de família, que seja por escritura pública ou por meio de testamento, que deve ser levado a registro no cartório de registro de imóveis. E qual que é o bem que pode ser aí um bem de família voluntário? É o prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel ou no sustento da família. Veja, então não só vai ter aí o prédio em si instituído como bem de família voluntário, como eu posso deixar uma quantia em dinheiro, um rendimento que seja, que sirva aí de forma suficiente para conservar esse imóvel e sustentar a família que nele reside. Então, veja que se expande para além do imóvel em si. E qual que é, então, o bem de família que pode, né, dentro desse prédio e desses valores mobiliários, que pode, aí, então, sofrer aí essa blindagem pela entidade familiar? Que o limite é de 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição. Vamos lembrar lá que eu falei na primeira parte da nossa aula aqui, da nossa matéria sobre bens. Patrimônio líquido, ou seja, excluídas as dívidas aí, já subtraídas as dívidas, o que sobrou do patrimônio, 1/3 eu posso transformar em bem de família voluntário, tá? É o limite máximo, porque senão eu poderia blindar o meu patrimônio inteiro e nada responder por dívida nenhuma, o que seria um contrassenso. E aí nós temos os efeitos, que é de impenhorabilidade limitada, artigos 1715 e 1716, e a inalienabilidade relativa, do artigo 1717. Vamos dar uma olhadinha aí nesses dispositivos, para vocês verem, então, como que eles funcionam, como que funciona essa tal de inalienabilidade relativa e tudo mais. Olha aí, então, na sua tela. Olha só. Primeiro, a isenção de que trata o artigo antecedente, né, durará enquanto viver um dos cônjuges, ou, na falta destes, até que os filhos completem a maioridade. E o que falava lá o artigo antecedente? O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição. Veja, somente as posteriores e não anteriores, senão vira fraude. Né? Afinal, eu blindo bem já sabendo que eu sou devedor. Salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou de despesas de condomínio. Parágrafo único. No caso de execução pelas dívidas referidas neste artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio, como bem de família ou em títulos da dívida pública, para sustento familiar, salvo se motivos relevantes aconselharem outra solução a critério do juiz. Então vamos entender aí. Olha só. Então, o bem de família vai aí, então, impedir, vai blindar que você responda por dívidas posteriores à sua instituição. Mas, se as dívidas forem do próprio prédio, tributos, por exemplo, IPTU, ou até mesmo um condomínio, aí esse bem de família pode responder sim por essas dívidas. E o parágrafo único, dizendo o seguinte, que olha só, você então vai executar essas dívidas tributárias, despesas do condomínio e vai então executar esse bem de família. O que sobrar, vamos dizer o seguinte, suas dívidas eram de 100 mil e o bem de família valia 300 mil. Os 200 mil restantes,
vão ser aí aplicados em um outro prédio. Então, vai adquirir um novo imóvel, que esse será o novo bem de família. Ou então, vai para títulos da dívida pública, que servirão então de uma forma para rendimentos, para sustentar a família nesse período aí. A não ser que o juiz perceba no caso concreto que uma solução ou a outra é inviável. E daí ele pense uma outra solução possível. E depois, o artigo 1716 vai falar então que essa isenção, essa instituição do bem de família, vai durar enquanto viver um dos cônjuges ou então até que os filhos completem a maioridade. E depois, o artigo 1717. Olha só, o prédio e os valores mobiliários constituídos como bem da família não podem ter destino diverso do previsto no artigo 1712, ou seja, para ele, então, servir de moradia para essa família, ou serem alienados sem o consentimento dos interessados e seus representantes legais, ouvido o Ministério Público. Ou seja, não haja desvio da finalidade desse bem de família. Se você está instituindo ele como bem de família, ele deve servir para tanto. Então, se você quiser desfazer, fazer, por exemplo, a alienação desse bem, então todos aqueles envolvidos aí que têm interesse, pode ser aí então as próprias pessoas, sujeitos dessa entidade familiar, assim como possíveis credores que existam, têm que se manifestar, ou os representantes legais deles, e ouvir também o Ministério Público para o desfazimento dessa garantia aí do bem de família. Né? Afinal, pela importância que ele tem, é importante aí que você tenha a manutenção dessa proteção. Bom? Muito bem. Dito, então, essas informações, nós podemos ir para a próxima espécie de bem de família, que é o bem de família legal, que está previsto lá na Lei 8.009/90. Qual que é o caso, então, desse bem de família legal? Veja, diferente do que acontece lá no bem de família voluntário, aqui a lei impõe que determinados bens, ou um determinado bem, melhor dizendo, ele seja um bem de família e esteja protegido contra aí, dívidas que porventura a entidade familiar possa ter. Então veja só, se no primeiro caso as próprias pessoas instituem determinados bens para serem bens de família, nesse caso do bem de família legal, a lei impõe que sejam esses bens aí, bens protegidos contra dívidas. Uma questão interessante: podem conviver bem de família legal e bem de família voluntário? Resposta: sim, eu posso ter ambos bens de família ao mesmo tempo. Então, uma proteção voluntária e uma proteção legal, tá bom? Vamos lá, então, olhar aqui algumas dessas características e compreender, então, o funcionamento. Olha só. Primeiro, qual que pode ser o bem de família legal? O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar e que é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. Ou seja, existem exceções a essa impenhorabilidade do bem de família, que nós já vamos falar brevemente. Quais os limites aí? Né? Veja só, vamos dizer que o devedor tem mais de um imóvel que sirva de residência. A impenhorabilidade vai recair sobre qual? Pela dicção legal, artigo 5º, parágrafo único, sobre aquele de menor valor, salvo se o outro tiver sido instituído como bem de família voluntário, o que reforça a possibilidade de existirem ambos simultaneamente, tá? E a segunda questão aqui limitadora. Vamos dizer que o devedor, ele só tem uma fração
daquele imóvel. Então, digamos, ele é dono só de 50% do imóvel. A empenhorabilidade vai recair sobre todo o imóvel, conforme aí decisão dada pelo STJ. Afinal, se o bem serve de moradia para esse devedor, não pode haver aí a penhora dessa fração que ele é proprietário, porque tem que ter aí o todo para ele viver com dignidade. E finalmente, a ideia de que a empenhorabilidade ela é irrenunciável. O que significa isso? Dizer que se a lei impõe que aquele determinado bem é um bem de família, eu não posso declarar renunciar àquele bem voluntariamente, salvo se a minha declaração mostre uma violação da boa-fé objetiva. E isso aqui conforme decisão do STJ. Porque é o seguinte, dentro das formas aqui de exclusões dessa proteção do bem de família legal, que nós já vamos ver, você pode pensar o seguinte, que um determinado devedor declara um bem para responder por uma dívida. Então, digamos, estou sendo processado por uma dívida e daí o credor está tentando executar meus bens. E o juiz fala, devedor, diga aí qual bem pode responder pela dívida. E eu anuncio no processo que a minha casa pode ser executada para responder pela dívida. E tempos depois, de forma contraditória, eu alego que é um bem de família e não pode responder pela dívida. Por esse comportamento contraditório, o STJ disse que se você declarou que aquele bem poderia responder pela dívida, ou seja, que ele não servia de residência, não servia para moradia, então, nesse caso aqui, você tem que deixar que esse bem responda por essa dívida. Bom? Daí, gente, olha só aí na sua. O artigo 2º da Lei 8.009/90 diz que excluem da empenhorabilidade veículos de transporte, obras de arte, melhor dizendo, e adornos suntuosos, ou seja, bens aí de grande valor que servem somente para embelezar a casa, a moradia e tudo mais. Veja só, aqui a gente tem uma grande dificuldade porque a lei tratou genericamente desses bens. Então veja, veículos de transporte até relativamente fácil. Então os carros, motos que a pessoa, a entidade familiar possua, aí estão excluídos dessa empenhorabilidade. Obras de arte, em razão do seu alto valor e servir sobretudo para o embelezamento da casa, da residência, também continua respondendo pelas dívidas. Agora, adornos suntuosos. O que seriam esses adornos suntuosos? E aí, então, a jurisprudência teve que tratar desse assunto. E nós temos, então, alguns exemplos no STJ, tá? Sobre o que seriam esses adornos suntuosos aí que poderiam responder por essa dívida. Então, a gente pode pensar aqui questões, televisores, por exemplo, muitas televisões que a casa tenha, então um número lá, deixando uma televisão pelo menos para aquela casa, serve para responder pela dívida. Se há diversos computadores, então alguns computadores desses vão continuar respondendo pela dívida e tudo mais. E o STJ também já falou alguns bens que não são penhoráveis. Vou dar alguns exemplos para vocês. Freezer, máquina de lavar e secar roupas, teclado musical, uma televisão, veja, uma, não várias, videocassete, que hoje em dia nem se usa mais, né? Ar-condicionado, antena parabólica, um computador, um aparelho de som, um forno micro-ondas, impressora e a garagem do apartamento residencial. Mas aqui, a garagem quando ela não tem matrícula própria. Sobre esse tema, já falaremos adiante um pouquinho, tá? Então, veja, ele diz aqui alguns bens que ele considera essencial para uma vida digna. Uma vida, então,
mínima conforme as circunstâncias do caso. Então é difícil trazer aqui para vocês um rol taxativo do que é penhorável e o que não é penhorável, o que é considerado adorno suntuoso ou o que não é. Tem que ver conforme o contexto, o momento histórico que nós estamos lidando. Então veja, há umas décadas atrás, computador era artigo de luxo. Hoje em dia é uma necessidade para a realização de muitas atividades. Então, pode ser considerado, hoje em dia, não penhorável, tá bom? Então, é questão de verificação da jurisprudência e do caso concreto. Bom? Outro caso também que se aplica à não penhorabilidade está lá no parágrafo único do artigo 2º dessa lei. Olha aí na sua tela. No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados, que guarneçam a residência e que sejam de propriedade do locatário, observado o disposto neste artigo. Então veja, você está submetido a um contrato de locação, você é locatário, mora então em determinado imóvel. Os bens móveis seus quitados, que estão dentro dessa residência, eles têm aí então essa proteção do bem de família, essa impenhorabilidade também. Bom? Muito bem, dito isso, nós podemos pensar agora nos casos de inoponibilidade da impenhorabilidade. Ou seja, casos aqui que eu não posso alegar aí que é um bem de família, conforme a Lei 8.009, para impedir a penhora do determinado bem. E essas hipóteses estão lá no artigo 3º da Lei 8.009, tá? Que aqui, pessoal, eu não vou trabalhar cada uma das hipóteses com vocês, até porque isso é matéria de direito de família e também porque envolve outras matérias, tá? Que vocês precisam ainda estudar ao longo da graduação. Então, peço apenas que façam uma breve leitura desse artigo 3º e dos seus incisos para conhecer os casos, mas não que nós vamos trabalhar um a um aqui no detalhe. Tá bom? Então façam aí somente a leitura deles. E finalmente, dentro dessa ideia do bem de família legal, nós temos algumas súmulas do STJ muito interessantes sobre o tema. Olha aí na sua tela. Primeira delas, súmula 364, dizendo que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Veja então que aqui há uma leitura, né, uma interpretação teleológica do dispositivo legal que fala somente em entidade familiar, mas há uma extensão para entender que a entidade familiar deve ser entendida não só uma família composta por mais de uma pessoa, como também pessoas solteiras, separadas, viúvas, ou seja, aqueles que moram sozinhos, que também têm aí a proteção do bem de família. Súmula 449, que diz que a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Que explicar melhor para vocês, que envolve lá aquela ideia que eu já trouxe para vocês anteriormente. Garagem, uma vaga de garagem, ela pode estar na mesma matrícula do imóvel, como pode ter uma matrícula própria. Se estiver dentro da mesma matrícula do imóvel, então está lá a descrição, um apartamento com 2 quartos, tem quantos metros quadrados, mais, e uma vaga de garagem, veja que aí a impenhorabilidade pega o imóvel todo, inclusive a vaga de garagem. Agora, se você tem uma matrícula descrevendo o imóvel, apartamento tal, metragem tal, tantos quartos, cozinha, etc. E depois você tem uma outra matrícula, ou seja, um registro próprio da vaga da garagem, veja que a proteção ao imóvel não se estende a essa vaga da garagem, porque constituem 2 imóveis distintos. E é isso, então, que a súmula 449 está dizendo para a gente.
a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Bom? Súmula 486. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Então, aqui, novamente, uma outra leitura teleológica, né, finalística do STJ dos dispositivos legais, entendendo que se aquele único imóvel residencial estiver locado, mas a renda servir aí para subsistência ou então para a própria moradia da família, esse único imóvel ele também terá aí a proteção do bem de família. E finalmente, súmula 549, é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Então, se há um fiador dentro do contrato de locação, é possível penhorar o seu bem, tá? Ainda que ele declare que este é um bem de família. Mas como ele colocou como garantia da dívida, é possível essa penhora. Bom? Pessoal, então era isso que eu tinha para falar com vocês sobre bens, tá? Bens públicos e privados e bem de família. E na próxima aula, então, inauguramos um tema novo, que são os negócios jurídicos. Bom? Muito obrigado e até a próxima.